Por exemplo, né, esse primeiro. Eu que desenvolvi. Tem a ver com aquele slide teu lá, tem a ver com aquela matéria, que é alterações Uhum. genéticas e metabólicas, né? Então vamos lá. Em uma população, a herdabilidade da obesidade varia entre 40% e 70%. Então, o caso mais baixo é 40%, o caso mais alto é 70%. Se uma cidade possui 10 mil pessoas obesas, calcule a faixa estimada de pessoas cuja obesidade pode ser atribuída a fatores genéticos. Foi, minha Então, mãe me mandou. sim, Ela é, mandou o arquivo com as perguntas. é, e com as respostas também, É, tem a que eu fiz as resolução, respostas. né? Mas não é para olhar, já que você não estudou, agora eu vou usar eles, tá? Tá, Tá, então vamos lá. Depois eu te mando os outros, tem de todas as matérias. Não, não olhe o PDF aí, senão vai perder a graça. O tá, não tô importante é a vendo. gente conseguir desenvolver as respostas do nada, né? Ficar só olhando as respostas. Até falei para sua mãe, ó. Eu pensei que era você na hora, eu falei assim, é para você resolver, mas não Ela me tenta não olhar encaminhou. as respostas, só se você Aham, tiver travada mesmo, beleza? Então tá, sim. vamos aqui comigo então. A ideia é que nós estamos buscando os extremos da herdabilidade, né? Qual é Uhum, o caso mínimo e o caso máximo para essa cidade, né? O mínimo vai ser quando 40% for herdado e o máximo vai ser quando 10%, 70% for herdado. É o que está aqui. Então, certo. mínimo e máximo. Agora, a grande pergunta que não quer calar é: quanto é 40% de 10 mil e quanto é 70% de 10 mil? Se a gente descobrir isso, está resolvido o problema, certo? Aham, É isso que ele pede, basicamente, em outras palavras aqui. Então, eu vou escrever aqui que o mínimo, ele é o 40%. Então, como é que a gente pega 40% de algo? A gente pega este algo, que no caso são as 10 mil pessoas, e simplesmente multiplica por 0,40. 0,40 e 40% é a mesma coisa, tá? aham, Outra forma de você escrever 40% é 40 por 100, né? Porque por cento não é de brincadeira esse nome, né? É porque é por cento mesmo, por 100. 40 por 100. Porcentagem é isso. Então, sim. toda vez que você quer a porcentagem de algo, é só pegar ela e multiplicar, né? Pelo aquilo que você está querendo saber a porcentagem. Então, uma forma aqui rápida de resolver é perceber que esse zero pode cortar com esse e esse zero pode cortar com esse. Aí sai rapidinho. E você vai ter simplesmente 1.000, que é o que sobrou, vezes 4. Vai dar 4.000. Então, o caso mínimo, né? O mínimo de herdabilidade é 4.000 pessoas. Sim. Então, não precisamos nem fazer a conta para saber qual é o máximo, né? Aham. É lógico que é 7.000, né? Pela mesma lógica. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não, tudo certo. Ótimo. Então vamos para a próxima. Agora vai. É que aqui esse assunto, né? Pelo menos a parte matemática, que é o que eu suponho que você precise de ajuda, ela é basicamente porcentagem, né? Entender as Aham. porcentagens. Então vamos para o próximo aqui. Vamos lá. Então acho que você está pegando o jeito aí de porcentagem. Eu vou ler o enunciado, vou dizer o que deve ser feito e vou pedir para você tentar fazer. Diabetes de tipo Tá, 2 está associada à resistência à insulina e tem 273 losses genéticos relacionados. Se a probabilidade de um indivíduo ter ao menos uma dessas variantes é de 5%, 5%, calcule quantas pessoas, em uma população de 20 mil indivíduos, provavelmente possuem essas variantes genéticas. Então, a única coisa que você tem que fazer é, semelhante ao que eu fiz anteriormente, pegar o valor que você está avaliando, né? E descobrir sim. quanto que é 5% dele. Eu fiz uma conta aqui, bem parecida. Na hora da prova, você vai poder usar a calculadora? Não. Então aqui também não pode. Mas perceba que essas contas, elas envolvem muitos zeros e muitos cortes, né? Então Sim. facilita um pouco cortar as coisas. Muito bem, eu vou parar de te amolar. Você faça essa conta. E quando terminar a conta, você pode me mandar a foto ou só dizer mesmo a resposta que você achar melhor, beleza? Tá.
Tá, eu já fiz. Ah, então parece que você pegou o jeito. E Ó, aí? eu não sei se tá certo. Diga. Quer me mandar ou quer me dizer? Eu vou dizer. Pode É, dizer. eu acho que, tipo assim, a gente pega a quantidade de indivíduos, no caso que é 20.000, Uhum, e a probabilidade que o indivíduo tem de ter uma dessas variantes, que é 5%. isso. Aí, como você explicou, né, a gente põe 0,5 e aí a gente multiplica por 20, que é a quantidade de indivíduos. Por 20.000, exatamente. Isso. E aí a gente tem 1.000 indivíduos que tem essa variante Mil, dentro dos exatamente. 20. 1.000 é 5% de 20.000, resumidamente. Sim, Exatamente. É, você pode sempre, assim, quando for números mais redondinhos, né, como 5, você pode pensar. Assim, eu gosto de fazer as contas de cabeça, pelo menos para ter uma ideia, né, de qual vai ser a minha resposta. Depois eu faço a conta no papel e vejo se bate. Porque 10% de algo é sempre dividir por 10, né? O dízimo, né? Você ganha R$ 3.000 de salário e dá 300 para a igreja. Então, 10% é sempre dividir por 10. 5% é metade de 10%. Eu penso assim. Então, quanto que fica sim, 20.000 dividido por 10? Dá 2.000. Isso é uma conta fácil, porque, né, quem tem costume, corta zero. 20.000 dividido por 10 é 2.000. Então, eu já sei que 10% de 20.000 é 2.000. Como eu quero 5%, eu quero metade disso. Metade de 2.000 é 1.000, que foi a resposta que você obteve, beleza? sim, Então, é um jeito aí de pelo menos você ter uma noção de qual vai ser a resposta. Depois você pega e faz a conta, só para ter certeza, né? É legal. sim. Show de bola. Temos outra aqui que segue a mesma ideia. Então, muito bem. Bem, dessa vez, no primeiro eu fiz, o segundo eu te ajudei, e agora eu quero que você tente sozinha, tá? Tá, Sem eu falar nothing. Talvez, não, não. Talvez essa aqui é um pouco difícil pra ti. Eu vou fazer, tá? Não se preocupe. tá. Eu bolei aqui uma questão que tem a ver com porcentagem, claro, mas é uma coisa um pouco mais específica. Uma mulher apresenta mutação no gene de LDLR associada a hipercolesterolemia familiar. Se o risco de desenvolver doenças cardiovasculares aumenta em 30% para heterozigotos e 70% para homozigotos, calcule o risco relativo para um indivíduo com genótipo heterozigoto comparado a um indivíduo homozigoto. Então, beleza. Envolvem porcentagens, mas diferente do problema anterior, ele não falou uma quantidade específica, né? Porque no programa Aham, anterior tu tinha 20.000 indivíduos especificamente. Aqui tu tinha 10.000 especificamente. Aqui não, aqui tu só tem porcentagens. Ou seja, tu já tem uma porcentagem ali do aumento dos heterozigotos e dos homozigotos. E o que ele quer aqui é uma relação entre essas coisas, veja. Risco relativo, tá vendo? sim, Um relativo ao outro, um relacionado com o outro. Né? O relativo do heterozigoto em relação ao homozigoto. Então, quando a gente tem relações na matemática, normalmente isso está associado com divisão, tá? Razões, uhum, né? Então, o risco relativo aqui, nossa, que horrível, deixa eu fazer mais bonitinho. Risco relativo é igual o 30%, que é o que nós queremos, né? sim. Avaliar, e em relação, daí o em relação fica embaixo. Será que a prova vai cair para fazer conta? Não sei, eu pensei que era essa mais a ideia que vocês tiveram quando me chamaram, né? Já que eu sou professor de fazer conta. Tá. Eu sei É, que nos oi? outros slides, principalmente, tem bastante conta, né? Conta, né? Sim. Então, Ok. bem, ó, pelo menos nas contas você se garante. Sim. Muito bem. Daí, se você fizer essa subtração, e também tem conta nessa matéria aí, tanto é que eu consegui criar umas aqui. Aham. E se você fizer na calculadora, fica 42,86, tá? Muito bem. Bem, vamos para a próxima. É Esse a quarta, assunto né? aqui, na verdade, de todos os assuntos,
Foi o que eu achei que tinha menos associação à conta. Só que os outros assuntos têm bastante e envolvem também um pouco, envolve bastante porcentagem, probabilidade e tal. Então, acho importante. Só que assim, tudo depende do teu professor, não de mim, né? O que teu Sim, professor falar que vai cair é o que vai cair, né? A coisa é que eu ajudo melhor em conta, né? Eu estudo física, química, matemática, né? sim, Então, e como bioquímica envolve bastante química, envolve bastante conta, então eu acho que normalmente quando o pessoal me pede bioquímica, é o pessoal que precisa mais de ajuda nas matemáticas da matéria, sabe? sim. Sim. Muito bem. Então, você pode ler esse enunciado e agora sim você pode tentar resolver sozinha, tá? Tá, tá. Eu acho que, assim, a gente tem os 20% dos que são transitórios e os 80% que são permanentes. E Exato. aí a gente tem 250 casos que foram diagnosticados no total. Sim. Então, então, essa parte eu entendi, que a gente tem os 20% dos transitórios e 80% dos permanentes. Só que agora eu não sei o que faz a partir daí. Ah, muito bem. Determine quantos casos são transitórios e quantos são permanentes. Ele quer saber dos 250, quantos casos vão ser transitórios? Vão ser 20? Vão ser 30? Não sei, mas eu sei que são 20% de 250, certo? Uhum, Então você tem que achar quanto que é 20% de 250, beleza? sim, Do mesmo jeito que nós estávamos fazendo antes. Então vá lá. tá. Então a gente teria que dividir o 250, aí ser tipo assim, só ser o 200 e separar os 50, tipo de 200 casos e 50 casos. Bem, essas são as duas respostas, né? Porque 20% de 250 são 50 casos. Você deve ter feito a conta e percebido isso, né? 20% de Agora que eu 200, percebi, sim. 20% de 250 são 50 casos. Então, obrigatoriamente, né, os outros 200 casos são permanentes, certo? Certo. Exatamente. Muito bem. Ah, agora temos as 5 aqui. Então, vamos ler aqui. Uma pessoa com tipo 1 precisa de 40 unidades de insulina por dia para manter a glicemia controlada. Se a eficácia da insulina administrada é reduzida em 25% devido à presença de anticorpos anti-insulina, calcule a nova quantidade de insulina necessária. Muito bem. O que que acontece aqui? Nós estamos buscando uma nova quantidade. Muito bem. Quando nós estamos buscando uma nova quantidade dessa forma, a gente tem que levar em conta que vai ser reduzido 25%. Muito bem.
A gente já tinha 40 unidades para quando ela não estava reduzida, certo? Aham. Agora, como a gente vai reduzir, vamos precisar de mais unidades, beleza? Porque está sendo reduzida a eficácia da insulina administrada. Então, para ter o mesmo efeito, já que agora a eficácia está menor, você vai precisar tomar mais, certo? Certo. Faz sentido, né? Remédio Sim. está mais fraco, você tem que tomar mais remédio. Então, se antes a gente estava tomando 40, agora a gente vai precisar tomar mais que 40, beleza? Uhum. Então, numa situação como essa, a gente não multiplica, a gente divide, ok? Veja que Sim. essa situação é parecida dos outros casos, né? Eu Sim. tinha um valor nos outros casos e eu queria saber qual era a porcentagem daquele valor. Então, beleza, tinha 20 mil, queria saber quanto era, eu acho que, sei lá, 30% de 20 mil, não lembro. 5%, né? Beleza, eu multiplicava por 5%. Agora eu quero aumentar a quantidade aqui para que tenha o mesmo efeito, ou seja, então eu vou ter que aumentar associadamente ao que foi reduzido, ou seja, ao 25%. Então a conta que nós temos que fazer é isso aqui, olha só. Nova quantidade é igual a 40 dividido por 1 menos 0,25. Daí vai ficar, né? Veja, tínhamos o 100% e houve essa redução de 25%. Beleza? Então é assim que a Sim. gente coloca na conta. Então vai ficar 0,75. Você pode usar frações também, né? 0,75, que é 1 menos 0,25, é a mesma coisa que 3 quartos. Você faz medicina onde? Da Mandique, Ah, isso fica no Paraná? em Campinas. Ah, tá. Por que seu número é 43, então? Oi? Ah, porque Seu eu sou do número é 43. Paraná. Ah, certo, certo. Muito bem. Eu sou de Joinville, pertinho de Curitiba. Daí aqui vai ficar, bem, 160 dividido por 3 dá 5. Sobra, sobra 1. Bem, tem que fazer a divisão, né? Aham. Daí quando a gente faz essa divisão aí, vai ficar 5,3333333. Claro que a gente vai parar por aqui, né? Então vamos dizer que são 5,3 unidades. Ou seja, o cara vai ter que tomar 53 unidades mais um pouquinho. Mais um terço de outra. De medicamento. Exato. Antes ele Tá. tomava 40, agora para ter o mesmo efeito, já que houve uma redução, ele vai ter que tomar Aham. mais, né? Como a gente estava prevendo. Ele teria que tomar mais que 40, certo? Uhum. Maravilha. Muito bem, essas foram as questões que eu preparei de bioquímica, tá? Não sei se tu tens Aham. alguma dúvida. Acho que tá tudo certo. Certo. Bem, eu preparei questões associadas à matemática, né, cálculos, de todos os slides que a sua mãe me mandou. Então, tu terias algum daqueles outros slides lá mais interessante para você, que tu queiras verificar? Em relação ao slide de a todos no geral? Sim, sua mãe me mandou, deixa eu abrir para você aqui. Tudo isso aqui, né? São as coisas que ela me mandou. Aham. Consegue ver aí? Então, tem algum aí que você queira mais especificamente? Acho que não, pode ser no geral mesmo. Tá, então tá bom. Então, é que você falou que alguns você já estudou bastante, está segura, né? Sim. Mas é bom Então, revisar também, que eu não tenho alguns exercícios aqui. maravilha. Então vamos ver. Eu vou de alterações genéticas. Bem, não, essa já foi. Eu vou do diagnóstico genético pré-natal, doenças metabólicas, beleza? Tá. Aqui continua tendo um pouco de porcentagem, mas também tem algumas coisas de medidas, né? Para quantidade de coisas que a gente tem que tomar. Mas só farmacogênica tu já tá bem, né? Mas tem umas questões interessantes aqui. Eu continuo sendo isso. Deixa eu abrir aqui o tronco genética. Então, eu preparei bastante exercício de matemática, né? Tá. Agora,
Bem, eu vou pôr mais alguns aqui que envolvem, então deixa eu só abrir para você. Tá, agora sim. Isso aqui é interessante. Vou lá aqui. Bem, repare que esse. Bem, você vai ler, você vai reparar que esse exercício também é de aumento, tal qual o exercício anterior. Então, talvez seja interessante para você verificar aí do que se trata. Tá. Olha só, se você quiser, eu posso também falar coisas teóricas aqui, tá? Eu só foquei na matemática porque a maioria me pede para matemática. Mas se você quiser ver teoria, a gente pode falar de teoria, tá? Eu posso desenvolver também aqui para ti, para você falar. Eita. Aí eu que. Ah, doido.